Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso curso. Neste vídeo vamos iniciar a nossa unidade 3, funções. A fonte é o caderno da disciplina Matemática para Administradores. O que vem a ser função? Ele tem a ver com o que a gente viu anteriormente, que foi conjuntos. Quando nós temos duas variáveis ou dois conjuntos, nós podemos identificar relações entre elas, entre variáveis e entre conjuntos. Essa relação é que a gente chama de função. Por exemplo, a quantidade de calorias que você come por dia vai acarretar, se você não gastar essas calorias que você se alimentou, vai acumular na forma de peso, no seu peso corporal. Então a gente pode identificar uma relação entre excesso de calorias e aumento de peso através de uma função. É possível fazer isso. E em muitas coisas na administração a gente pode identificar funções que exercem relação entre variáveis e a gente pode utilizar isso tanto na tomada de decisão como também na identificação de tendências futuras para as variáveis. Podemos então definir função como uma função é uma relação entre dois conjuntos de variáveis, de tal modo que a cada valor do primeiro conjunto associamos exatamente um valor do segundo conjunto. Essa é a ideia. Mais detalhadamente, podemos dizer que, dados dois conjuntos A e B não vazios, e f uma função, uma relação entre A e B, a relação f será uma função de A e B quando a cada elemento de x do conjunto A está associado um e apenas um elemento do conjunto B. Então, a gente tem dois conjuntos. A relação entre esses conjuntos vai gerar pares de valores. Aqui um exemplo de uma função. Essa é uma função linear. Y é igual a 2x mais 5. Nós temos duas variáveis, a variável y e a variável x. Usualmente denominamos de x a variável independente e y é a denominação utilizada para a variável dependente. Então, por exemplo, se eu tenho a quantidade de calorias x e o ganho de peso y, a variável independente é x. Quanto mais eu como, mais vai ter reflexo na variável y, que é peso. Ou quanto mais eu invisto em propaganda, digamos que a variável x seja investimento em propaganda, eu vou ter influência na minha receita, que é y. A gente pode representar também da seguinte forma: f de x, ou seja, y é uma função de x. É uma outra forma da gente representar essa mesma função. Aqui um exemplo, nós temos como x ou variável independente o número de artigos e y o custo operacional diário. Então, se eu tenho 0, o custo operacional vai ser 500. Eu tenho 1, o custo operacional vai ser 700. 2 vai ser 900. Eu noto que aqui eu estou acrescentando 200 a cada unidade. Então, a gente vai ter a seguinte equação: y é igual a 200x mais 500. Então, essa função aqui, ela representa esse conjunto de dados. Como é que eu faço? Por exemplo, se eu colocar x igual a 0, 0 vezes 200 dá 0, mais 500. Então, para x igual a 0, vai ser y igual a 500. Se x for igual a 1, 1 vezes 200 mais 500 dá 700. X for igual a 2, 2 vezes 200 dá 400, mais 500 dá 900. E assim eu posso apresentar na forma de tabela de conjuntos de dados. X é o número de artigos e y é o custo operacional diário. Aqui é a representação gráfica da mesma equação, da mesma função. A gente tem que para 0 nós temos 500 de custo operacional. Se eu não produzir nada, o custo operacional vai ser 500. 1 vai para 700, 2 vai para 900 e assim sucessivamente. Note que isso daqui é uma reta. Isso daqui é uma reta porque x é elevado a 1. Se fosse x elevado a 2, seria uma parábola, tá bom? Não seria uma reta. Domínio da função é o conjunto de todos os valores que a variável independente poderá assumir, ou seja, o x. Imagem da função é o conjunto de todos os valores correspondentes da variável dependente. Então, domínio são todos os valores possíveis de x e a imagem todos os valores possíveis para y ou para f de x. Vamos pegar aqui esse exemplo, um domínio A, menos 1, 0, 1 e 3. Qual seria a imagem? Para x igual a 1, 1 vezes... Para x igual a menos 1 vezes 2 dá menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, para o domínio menos 1, a imagem é menos 1 também. 0 vezes 2, 0 mais 1, 1. 1 vezes 2, 2 mais 1, 3. 2 vezes 3,
dá 6, 6 mais 1, 7. Então, a imagem para esse domínio aqui é menos 1, 1, 3 e 7. Então, para cada valor de x, a gente vai ter uma imagem de y. Isso daqui é o conjunto de todos os valores possíveis de x, e aqui o conjunto de todos os valores possíveis de y, que seria exatamente a imagem da função. Os valores de x em que f de x é igual a zero, ou seja, y é igual a zero, são chamados de zero ou raízes da função. Então, para y igual a zero, é a raiz da função. Então, quando y é igual a zero nessa função aqui, y é igual a x mais 2, vai ser quando x é igual a menos 2. Quando x é igual a menos 2, a gente vai ter menos 2 mais 2 e y é igual a zero. É a raiz da função, é chamada raiz da função. Você utilizar essa função, você vai ver esses outros valores, esses outros pares. Por exemplo, para x igual a 2, 2 mais 2, 4. Para x igual a 1, 1 mais 2, 3. Para x igual a 0, 0 mais 2, 2. E assim eu vou montando meus pares de dados. Graficamente, a gente pode identificar essa mesma função da seguinte fórmula. Então, aqui é a raiz da função. Posso traçar a reta. Aqui é a raiz da função. É quando x igual a menos 2, y igual a 0. Funções especiais. Função afim. Função afim é quando a gente tem aqui uma função linear. É uma equação de uma função linear. A gente tem ax mais b. Quando a é diferente de 0 e b é diferente de 0, a gente chama de função afim. Exatamente esse formato aqui. Então, ele corta função linear. Quando b é igual a 0, a gente tem uma função linear. E ele corta exatamente o ponto 0, 0. Tá? Ele corta exatamente o encontro desses dois eixos. Então, para x igual a 0, y vai ser igual a 0. Então, ele corta esse ponto. Função identidade. A função identidade é aquela função em que y é igual a x. Y é exatamente igual a x. Então, você tem uma reta com 45 graus aqui. Então, para x igual a 1, y igual a 1, para x igual a 2, y igual a 2, para x igual a menos 1, y igual a menos 1. Então, é chamada função identidade. Função constante é quando o f de x é igual a um valor qualquer constante. Neste caso aqui, a gente tem uma função y igual a 2. Para todos os valores de x, y vai ser exatamente o mesmo. Por exemplo, o custo fixo de uma empresa é uma função constante. Até determinado parâmetro, inclusive, né? Porque assim que você extrapola a capacidade de produção, você vai ter um aumento nos custos fixos. Função quadrática. Função quadrática, a gente tem exatamente uma parábola. Tá? Normalmente a função quadrática ela é representada dessa forma. f de x igual a ax2 mais bx mais c. Para a diferente de 0. Tá? Então, a gente tem um x elevado ao quadrado, por isso que se chama função quadrática. E o formato da função é uma curva. Outra função quadrática também é f de x igual a x ao quadrado. E é isso. Nos vemos então no próximo vídeo da segunda parte dessa unidade.